Paz e graça, eu venho em nome de Jesus Cristo para deixar uma palavra de fortalecimento para todos os irmãos, para todo aquele que é cristão, para todo aquele que está em Cristo, para todo aquele que aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e por isso passou a fazer parte do corpo de Cristo como membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? Então, para todo aquele que está em Cristo Jesus, então ele tem direitos. Irmãos, ele tem direitos. E quais são estes direitos que ele tem? É de se beneficiar de tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou para ele na cruz. Amém, queridos irmãos? Não é só aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador para ter a vida eterna. Não, é muito mais do que isso. Amém? Jesus Cristo ali na cruz, ele não morreu somente para nos dar a vida eterna. Então, para todo aquele que está em Cristo Jesus, ele tem direitos. E quais são estes direitos? Ele tem direito, sim, ao perdão de todos os seus pecados, tem direito à vida eterna, ele tem direito à saúde. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele foi chicoteado, esmagado, triturado, para que aquelas feridas, amém, aquelas feridas no corpo de Cristo fossem a cura para todo aquele que fosse a crer na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Então, Cristo, na cruz, ele conquistou a cura para todo aquele que fosse a aceitá-lo como Senhor e Salvador. Ali na cruz, Jesus se fez pobre, morreu pobre, para que aqueles que fossem aceitá-lo como Senhor e Salvador, então pudessem se beneficiar da prosperidade, da abundância. Amém? Naquela cruz aconteceu muita coisa para o benefício da igreja. Amém? Que é o corpo de Cristo, que são os membros do corpo de Cristo, queridos irmãos. Todo aquele que está em Cristo tem direitos. Tem direitos. Direito a tudo aquilo que Jesus conquistou para ele na cruz. Não vamos mais aceitar isso. Amém? Não vamos mais aceitar ser sabotados pelas forças da maldade. É algo legal. Deus, o Pai, é juiz. É algo legal. E Deus fez isso para que a vida que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz fosse nos dado legalmente. É um direito legal que todo crente tem em Cristo Jesus de se beneficiar daquilo que Jesus Cristo conquistou para ele na cruz. Amém? Mas tudo isso nós tomamos posse pela fé, irmãos. Não basta ter o conhecimento. Não basta ter o conhecimento. Não é uma informação. É para que isso se manifeste em nossas vidas. Através do nosso acreditar, do fundo do coração. Amém? E o confessarmos. Verdadeiramente, ele tomou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades. E pelas suas machucaduras fomos curados. Não é uma informação. Não é uma informação. Esse é o medicamento para a cura. Amém? Que ele se fez pobre para que com sua pobreza nós nos tornássemos prósperos, ricos e abundantes. Amém, irmãos? Não é uma informação. Aí está a sua riqueza. Então, é muito importante sabermos, sim, da verdade, de tudo que Jesus Cristo conquistou para a igreja ali na cruz, irmãos. Então, nós pegamos nesta verdade, nós acreditamos nesta verdade, no fundo do coração, e confessamos essa verdade. E à medida que nós vamos confessando esta verdade, então aquilo que está a criar impedimentos para a manifestação daquilo que Jesus Cristo conquistou para nós ali na cruz, então esses laços vão sendo quebrados. É por isso que algumas vezes leva tempo.
leva tempo para a cura, leva tempo para a prosperidade, porque são muitas amarras, são muitos laços que impedem os crentes de prosperarem, de terem a cura, de terem a libertação, de serem prósperos. Então nós não podemos parar de confessar, não podemos deixar de... Confessa, alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual. Amém? Não deixe de confessar. Laços estão sendo quebrados através da sua confissão. Amém? Através da confissão, queridos irmãos. É muito importante isto. Vamos sair da religião, irmãos. Vamos entrar para o reino. Entremos para o reino de Deus. A palavra que sai da boca do crente sai com autoridade e poder. Amém? Para manifestar aquilo que o crente está a falar. Vós sois deuses. O crente foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aquilo que ele fala deve acontecer. Amém? Ele deve falar a palavra de Deus. E esta palavra sai com poder. Olhemos para a cruz. Irmãos, olhemos para a cruz. E tudo aquilo que aconteceu lá na cruz, Jesus Cristo estava a pagar. Estava a pagar para todos aqueles que viessem a estar em Cristo Jesus. E todo aquele que creu na morte e ressurreição de Jesus Cristo já está em Cristo Jesus. Então, vamos nos levantar, vamos lutar. Confessa a palavra de Deus. Não desanima. Hão de vir provações. Amém? Vai acontecer muita coisa. O diabo vai lutar para impedir a nossa confissão. Porque ele sabe quem é o crente. Ele sabe o peso da palavra que sai da boca do crente. O que acontece é que muitas das vezes o crente desanima, o crente recua, o crente deixa de confessar, entra num desânimo. Não desanima, esse é o diabo. Isso é o diabo, queridos irmãos. Para quê? Para que o crente não se beneficie daquilo que o seu Senhor conquistou para ele na cruz. Então logo vamos dizer que Jesus Cristo morreu em vão. Por quê? Porque ele sofreu. E a igreja está a sofrer. Mas ele morreu para que a igreja não sofresse. Amém? Então vamos fazer valer o sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz, acreditando. Confessa, porque tudo aquilo que aconteceu na cruz foi para o benefício da igreja, que é o seu corpo. Foi para o benefício da igreja. Ele era o Cristo, sempre foi o Cristo. Mas se ele tomou a forma humana e foi pendurado naquele madeiro, foi para o benefício da igreja, que são aqueles que creem na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos fazer valer aquilo que Jesus Cristo sofreu por nós na cruz. Ele ficou doente. Nós, então, não podemos aceitar a doença. Ele estava pendurado pobre. Então, nós não podemos aceitar a pobreza. O império das trevas foi todo para cima dele. Então, nós não podemos aceitar a opressão satânica, porque ele sofreu a opressão satânica. No momento que o Pai o abandonou, então as trevas e o inferno foram para cima de Jesus. Isso para quê? Para que o inimigo não mais nos oprimisse. Amém? Oprimiu a Cristo. Então, para que não mais nos oprimisse. Ele esteve como nosso substituto. Amém? Ele esteve como nosso substituto ali na cruz. Ele se uniu a nós também ali na cruz. Amém, queridos irmãos? Então, existem muitos irmãos e muitos crentes que até já descobriram que o poder está na palavra de Deus, na confissão da palavra de Deus, e sabem que quando estão neste processo todo, as trevas e o inferno se levantam para abortar a sua confissão, para que ela não venha se manifestar no mundo físico. Então, muitos irmãos até que têm esse conhecimento, já estão na batalha espiritual pela fé, eles já lutam, já conseguem ver as artimanhas do diabo, então uma e outra coisa já começa a se manifestar. Então, se não estão se a manifestar assim coisas grandes na sua vida, não se preocupe, continue. Como disse Jesus Cristo, é por causa da vossa pequena fé. Então, à medida que nós vamos confessando, vamos lutando e batalhando, a nossa fé também está a crescer dentro do nosso coração. Não desistamos, vamos, continuemos a meditar, continuemos a confessar. E daqui a pouco as coisas começam a acontecer na nossa vida, no mundo físico, que é aquilo que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz. Então, existem muitos irmãos que já têm a revelação dessa verdade. E, no entanto, conseguem perceber que ainda existe alguma opressão
na sua vida, alguma batalha, quer dizer, alguns choques, consegue perceber que há coisas que já não era suposto que se manifestassem na sua vida, porque ele já percebeu que ele é um filho de Deus e que tem direitos. Amém? Que tem direitos. Que Satanás já não pode com ele. E, no entanto, ele percebe uma atmosfera satânica à sua volta. E, às vezes, até a conseguir amarrar a vida financeira. Amém? Conseguir ministrar enfermidades e doenças. Então, o crente ele se pergunta, mas como assim? Porque Jesus Cristo ele já levou isto. Então, eu não vou aceitar esta situação. Então, eu queria falar aqui com os irmãos acerca de algo que se chama contaminação. Amém, irmãos? Algo que se chama contaminação. Temos que dar muita atenção à contaminação, irmãos. Neste estágio ao qual nós estamos, em Cristo Jesus, irmãos, nós temos que dar atenção, mas muita atenção à questão da contaminação. O diabo já não tem como habitar dentro do crente. Amém? Por quê? Porque a habitação do Espírito Santo já não tem direito algum sobre o crente, porque o crente foi comprado pelo sangue de Jesus. Já não tem esse direito todo. Mas agora existe uma forma, ou o diabo arranjou uma forma, de que mesmo assim ele tenha um certo acesso à vida do crente através da contaminação. O que é a contaminação? A contaminação quer dizer transferência de impurezas. Impurezas. E o que são essas impurezas? É sujeira espiritual, é imundícia espiritual. Funciona como uma fumaça, irmãos. Funciona como uma fumaça negra. E esta fumaça aqui é um espírito. É uma pessoa. É um espírito. Amém, queridos irmãos? Então, nós estamos num mundo caído. Estamos rodeados de impurezas. Amém? Essas impurezas que vêm de pessoas que estão à nossa volta. Essas impurezas vêm de lugares onde nós entramos. Amém? Só o fato de alguém vir ter conosco, nos dar um abraço, qualquer coisa assim de gênero, há transferência de impurezas, irmãos. Não é exagero. Há transferência de impurezas. Quando recebermos algo de alguém que é impuro, há transferência de impurezas, irmãos. Quando entramos em lugares que estão carregados, há transferência de impurezas. E essa impureza é um espírito. No império, no mundo espiritual, não existem, por exemplo, no império das trevas, não existem só demônios, principados, anjos caídos. Tem poderes. Tem poderes, são poderes que você não pode ver, mas é uma pessoa. Chamados de laços, são chamados de amarras também. São impurezas, irmãos. Essa impureza é um espírito. E se nós não dermos muita atenção a esta questão de impurezas, então nós vamos ser oprimidos. É aquilo de alguém entrar num sítio e dizer que os seus ombros estão pesados. Entrou num lugar, de repente ficou mal disposto. Amém? Os meus ombros. Vozes. Se uma pessoa vai falar na sua mente palavras de desânimo, para desanimar, irmãos. Sabe, em Cristo Jesus, nos livramos de demônios, de anjos caídos, nós nos livramos de tudo isso. Mas tem esta questão das impurezas, que são espíritos. Eles falam. E tem falado na mente de muitos crentes. E o crente acorda bem disposto, recebe alguém, há uma transferência de impureza, de repente estragou o dia. A pessoa fica melancólica, a pessoa fica desanimada, a pessoa fica triste. Amém? Com essas vozes que ela vai ouvindo. Olha assim para os lados, não vê demônio. Mas é impurezas. Então nós temos que dar muita atenção à questão das impurezas.
Nós temos contato, num só dia temos contato com várias pessoas. Recebemos coisas de várias pessoas. Entramos em lugares, irmãos. Entramos em lugares. Recebemos aqui, recebemos acolá. Há transferência de impurezas se a outra pessoa estiver impura. Amém? Se a outra pessoa estiver impura, há de haver uma transferência. Então temos que vigiar. Em oração, o tempo todo, clamando pelo sangue de Jesus. Jesus Cristo, ele ascendeu para os céus, mas deixou o seu nome e deixou o seu sangue. O seu nome é o poder. O seu sangue é para purificação e lavagem de toda e qualquer impureza. O sangue de Jesus Cristo contém a plenitude da vida de Deus. Amém? A plenitude da vida de Deus. Então, não há impureza que resista ao sangue de Jesus. Tomemos atenção, irmãos. Sente um peso, vai entrar em algum lugar, ora! Eu clamo pelo sangue de Jesus Cristo, para que venha me purificar de toda a transferência de impurezas. Que me limpe, me santifique, me lave com o sangue de Jesus Cristo, para remover esta impureza. E as impurezas não é para repreender, expulsar. As impurezas são para se limpar, para se lavar, para desinfetar. É um desinfetante, irmãos. Então, o que acontece é que muitos crentes, quando sentem esses pesos, essa opressão, essas vozes, vão orar para expulsar demônio. Pode orar, confessando a palavra de Deus, mas clama pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é um desinfetante que Jesus deixou para nós. Por causa da questão das impurezas, ele sabia. Nós estamos num mundo caído. Há impurezas por todos os lados. E há uma mente do diabo que nos coloca numa tábua de xadrez. Amém? Que nos controlam. Trazem este impuro. Amém? Trazem o outro impuro. Quando damos por nós, estamos todos para baixo. Amém? Porque uma mente moveu pessoas que são impuras para virem e fazerem essa transferência de impurezas e nos tornarem impuros. Amém? Existe esta forma, sim, de transferência de impurezas. Existe também a questão de maus pensamentos. Maus pensamentos, pensamentos do coração, que quando nós falamos, nós também nos tornamos impuros. Amém? Nós nos tornamos impuros. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Assim diz a palavra de Deus. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram. Aqui está a vitória, irmãos. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do seu testemunho. Amém, irmãos? Nós já estamos a confessar a palavra de Deus para tomarmos posse daquilo que são os nossos direitos em Cristo. Está muito bem, está muito bom. Mas não nos esqueçamos do sangue de Jesus. Não nos esqueçamos da questão das impurezas, irmãos. Vamos despertar. Porque ainda que você creia e confesse na palavra de Deus para tomar posse dos seus direitos, amém, das promessas de Deus, se não vigiar na questão das impurezas, essas promessas não vão se manifestar. Não vão se manifestar, irmãos. Aquela impureza é um laço. Vem e vai fazer de tudo para abortar. Através de vozes que contrariam aquilo que nós estamos a confessar. Vozes. Começamos muito bem a confessar a palavra de Deus do fundo do coração, mas meia volta, aquela confissão está a perder força. Porque vozes. Mas você acha mesmo? Mas olha isto, olha aquilo. Olha para a tua vida. Amém? Olha para a tua vida, olha para isto. O que você está a ganhar com isto e aquilo?
São vozes. São vozes, irmãos, são vozes. Então, para que as promessas de Deus se manifestem na nossa vida, nós temos que estar firmes na palavra de Deus, conversando a palavra de Deus, acreditando na palavra de Deus. Não podemos ter essas vozes, esses laços, essas amarras, essas impurezas que vêm para contrariar a palavra de Deus ou a confissão da palavra de Deus. Não podemos ter isto. Amém? Isto resolve-se com o sangue de Jesus. Com o sangue de Jesus. Orai sem cessar. Irmãos, enquanto estivermos neste mundo caído, orai sem cessar, sem cessar. Eles estão em todos os lados. Amém? Brincam conosco. Nos colocam numa tábua de xadrez e vão movendo isto e aquilo. Amém? E vão movendo pessoas, lugares, tudo isso para se transferirem para nós. Não tem problema. Vamos orar. Clamar pelo sangue de Jesus. Isto não é uma questão de acordar de manhã, orar, pedir a Deus para abençoar aquele dia. E à noite orar a Deus para agradecer. Não tem nada a ver com isso. Orar sem cessar, irmãos. Estamos numa guerra. Vamos despertar. Nós temos inimigos fortes que nos odeiam. E odeiam o nosso Pai Deus. E lutam noite e dia para que as promessas de Deus e as obras de Deus não se manifestem aqui na terra. Vamos vigiar, irmãos, orar sem cessar. Orar o tempo todo para o seu próprio bem. Para que a glória de Deus se manifeste em sua vida. Para que as promessas de Deus, para que tudo o que Cristo conquistou na cruz se manifeste em sua vida. Nós os vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra. Esses dois devem andar juntos. Amém, irmãos? Então, esta é a palavra que eu trago neste dia. Que Deus possa abençoar a todos. Em nome de Jesus. Amém.